Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Ufologia Santo Tomé. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre chips e implantes. Esse tema ele é muito específico, né, da ufologia, né? Na verdade é um tema bastante interessante e que as pessoas assim gostam de saber, né, como que, na verdade, essa questão dos chips, como que funciona, né? Vamos dizer que 99,9% das pessoas, dos humanos, possuem algum tipo de dispositivo, né? Algum chip, né? É mais comum do que se imagina, né? Algumas pessoas, inclusive, conseguem dizer que sentem até o chip quase que físico no corpo, né? Tem gente que diz que tem chip e parte do corpo que passa a mão assim e sente, né, a saliência, de tanto que esse chip, né, chega num contexto assim mais matéria, né, mais físico, né, e que não é muito comum. Na realidade, os chips, né, eles são assim mais num contexto, não físico, não biológico, né, não assim visível, digamos assim. Mas existem sim pessoas que passaram pelo processo da abdução, né, e depois relatam perceber, né, alguma saliência em determinada parte do corpo em que observam que tem a presença de algum chip, né. Digamos que também existem grupos, né, que dizem que trabalham com essa parte de implantes, de chip, e que conseguem, inclusive, retirar chips. Tem, inclusive, aqueles que dizem que conseguem fazer a obstrução, né, cirúrgica para retirada de chips e implantes nas pessoas, né? Inclusive, fazem divulgação, propaganda para trazer as pessoas para esse processo, né? Bom, da minha parte, né, eu vou dar a minha opinião, né, porque eu tô aqui para esse fim mesmo. Eu vou dizer assim, o que que eu acho disso tudo, né? Para mim, em primeiro momento, os chips, né, os implantes, esses dispositivos, eles são energéticos, né? Eles são de tecnologia, né, alienígena, tecnologia de seres não humanos, que querem, por exemplo, na verdade, fazer o controle dos movimentos daquelas pessoas que eles escolhem, né, para cobaia. Algo parecido como aqueles dispositivos que os nossos cientistas, né, hoje, quando detectam assim uma espécie, né, em extinção, espécie marinha, principalmente marinha, né, esses animais que facilmente saem da visão, que não se consegue controlar os passos, porque são animais que saem muito fácil, sabe, do contexto, em uma área muito grande. Então, para ter um controle, quando o cientista consegue detectar uma espécie de animal em extinção, um animal que ele está estudando, ele pode colocar um chip nesse animal para que quando ele deixar ele solto, ele vai para onde ele quiser. E ainda assim, esses sinais, né, que são emitidos por essas pequenas tecnologias, aparelhos, emitem sinais que esse cientista consegue detectar onde está esse animal, né? E às vezes até do que ele está se alimentando, como ele está vivendo, como é o ambiente que ele escolheu. Então, sim, são tecnologias, né, para controle, não diferentes. Os alienígenas agem assim com alguns humanos também, né, com a maioria de nós, na verdade. Porque eles têm conhecimento, por exemplo, de que a questão da nossa vivência, do nosso corpo físico, está diretamente ligada com a questão das energias em que nós estamos dentro de um ambiente ali, né, sobrevivendo, vivendo o nosso dia a dia. Então, vamos dizer assim, que nós temos acesso, né, a baixa energia. Nós estamos dentro do planeta Terra, convivendo dentro de uma densidade muito grande, né? Então, assim, dentro de uma faixa de densidade, eles conseguem fazer uma análise e perceber que numa faixa de densidade, nós estamos, digamos assim, dando um exemplo, tá? De 50 até 300, né, graus ali, né, da intensidade da densidade, né, em que eles estão ali observando. Então, o que que eles fazem? Os cientistas, né, não humanos,
os seres alienígenas, eles fabricam pequenos aparelhos, não é? Tecnológico em que eles colocam a amperagem ali da energia, digamos, dentro dessa faixa, certo? E desta faixa, esses chips, eles estão atuando ali acima de estar detectando o controle dos nossos passos, daqueles que estão sendo chipados, né? Então, eles, inclusive, emitem sinais para que esses chips fiquem ali funcionando, né, dentro de um prazo ali estabelecido. E, na realidade, além de colocar esse dispositivo, esses chips, eles também precisam manter as suas cobaias, suas presas, dentro de uma faixa de vibração para que os chips não saiam fora do funcionamento. Compreendem? Olha o detalhe. Por exemplo, se o chip opera em baixa densidade, então eles precisam manter o ambiente onde as pessoas estão ali presas, vibrando nessa faixa. Vejam que esta é uma atividade em que eles fazem questão de estar participando. Por isso eu digo, os seres não humanos, eles participam ativamente das esferas da nossa sociedade em todos os âmbitos que vocês imaginarem. Âmbitos sociais, âmbitos políticos, principalmente político, âmbitos de todas as esferas, né? Inclusive as diversões, a parte nossa da tecnologia, de acesso à TV, à internet, enfim, músicas, né? Toda aquela faixa em que eles podem estar atuando, eles estão atuando de alguma forma intuitiva para que essa vibração permaneça dentro dessa faixa. Por quê? Caso a vibração suba demais além dessa faixa, as pessoas automaticamente elas quebram esses aparelhos, elas quebram esses chips. Por isso, eles precisam estar atuando fortemente em todas as esferas da nossa sociedade para que mantenham as pessoas presas, principalmente nos mecanismos, né, de baixa tecnologia, né, como, por exemplo, o mais comum é o medo. É a faixa que mais atuam, né, dentro da nossa sociedade para manter as pessoas presas nesses aparelhos. Por isso, eles estão por trás de muita coisa que a gente desconhece, né? Que fazem com que as pessoas operem dentro dessas faixas. Então, por exemplo, a indústria do cinema, por exemplo, a indústria, né, do entretenimento, ela atua muito fortemente nessa faixa da vibração do medo, né? Esse aparelho de videogame, de guerra, de zumbis, dando um exemplo, tá, gente? Estou dando só um exemplo. São um mecanismo muito fortes para manter as pessoas dentro de determinada faixa de vibração. E a frequência do medo, ela é a mais comum e a mais usual, né, para interferência, para que esses chips não sejam quebrados. Vejam. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Muito comum vocês perceberem chamadas aí na internet, em vários canais, né? Chamando as pessoas para quebrar, fazer uma cirurgia, fazer digamos, um processo aí de retirada desses aparelhos. Bom, eu vou dar assim a minha opinião, né? Eu digo para vocês que isso é besteira. Digo para vocês que isso é balela, que na realidade isso não é verdade, isso aí não é possível. Vai que exista, alguém que consiga de fato retirar o chip, até mostra o chip. Veja bem, na realidade, é o que eu costumo dizer. Não adianta você retirar um mecanismo de controle aqui, agora, sendo que saindo daqui com o mesmo pensamento, com a mesma forma de entendimento em relação à vida, com as mesmas atitudes que você tem, com a mesma forma que você continua imaginando as coisas, com a mesma consciência que você tem quando adquiriu esse chip, quando você entrou para retirar esse chip, você sai do mesmo jeito, chega ali na esquina, você vai ganhar um outro chip igual. Ou às vezes mais ainda fortemente tecnológico, às vezes mais ainda esse chip novo vem com
vai, com uma grade mais assim avançada para te manter ainda mais preso dentro dessa faixa, né? Eu digo para vocês que a faixa de pensamento é a que é a mais importante e a que a mais demarca exatamente o ponto onde você se encontra, né? Então, vejo que como eu costumo dizer, né, eu sempre falo e repito muito isso, nós estamos numa prisão sem grades. O nosso cárcere é energético. Tudo aquilo que gira em torno da nossa situação, do nosso ambiente, que a gente reclama, inclusive, da nossa situação, do nosso ambiente, da nossas... inclusive das situações em que os seres se apresentam de forma abusiva, abduzindo e querendo traçar estratégia para traçar planos contra a nossa própria nossa constituição física, né? Colocando medo, implantando dispositivos, tudo isso é resultado da nossa faixa de vibração. Tudo isso é resultado da nossa própria falta de consciência de que nós somos, não é? A partir do momento que a gente começa a se colocar dentro de uma faixa em que a gente começa a compreender a nossa real substância, a nossa real faixa energética, a gente deixa de ser escravo de situações que nos perpetuam. Vejam, esse canal pretende estar aos poucos, né, pincelando esse tipo de realidade em que nós estamos submetidos, não é? Porque na realidade não se ensina em escola que a gente precisa aprender a controlar os nossos medos, as nossas crenças, que a gente precisa aprender a não se submeter e não ficar preso às questões místicas, dentro daquela faixa de temer, por exemplo, a palavra temer a Deus, por exemplo, é uma palavra que eu acho totalmente fora de contexto quando a gente está falando de questões energéticas, quando a gente está falando de independência energética, quando a gente está tentando encontrar a nossa real consistência enquanto ser universal. Porque ter medo de algo é o mesmo que dizer eu me coloco à disposição de um terceiro para que controle a minha vida. Vejam, esse detalhe da questão dos chips, dos dispositivos, ele é muito interessante, né? É interessante no sentido de que, a partir do momento que a gente tem o conhecimento de como isso tudo funciona, a gente ganha a nossa própria liberdade, que é um fundamento quando a gente fala em ascensão, quando a gente fala em ganho de energia, quando a gente fala em ganho de consciência. Não adianta nada você se submeter à retirada de um implante, de um chip, se ali na esquina você não mudando a sua forma de entendimento, de consciência, você vai ganhar outro. Ou até mais que um, mais que dois, mais que três. Por isso, todo o meu processo, que eu trabalho muito com a prática, né, a parte de ganho de energia, através das projeções, eu sempre coloco como prática um mecanismo que a gente quebra os nossos próprios chips. Nós mesmos, ganhando a nossa grade energética, avançando na consciência, a gente consegue quebrar esses dispositivos sem precisar de ajuda de ninguém, porque nós podemos, inclusive, ter o acesso e ter essa condição, né, que é própria nossa, né, de estar cuidando e determinando o nosso destino. Tá bom, pessoal? Eu vou cortar o vídeo por aqui, que já está um pouco longo demais, tá? Eu fico muito grata para quem está seguindo o canal Ufologia Santo Tomé. Agradeço, curtam o nosso canal, tá bom? Compartilhem também com as pessoas. E eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e fiquem todos com Deus, tá? Até mais.